abençoe tudo que suas mãos tocarem. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que Deus te dê saúde, paz e tudo que você precisa para poder cumprir a tua missão aqui na terra. Você sabe que tudo que a gente realmente precisa, Deus já nos deu. Você pode até não querer perceber ou não querer reconhecer. Afinal de contas, nós vivemos num mundo em que a comparação é tão grande que Deus te dá um carro, você acha que teu carro não é bom porque a pessoa tem um carro melhor. Aí Deus te dá uma família, que não existe família perfeita, mas existe a sua, e você acha que sua família é desengonçada porque a outra família se veste melhor, ou parecem, pelo menos na internet, serem mais comportadinhos. O tempo todo a gente acaba se tornando especialistas em não valorizar o que Deus nos entregou. Deus, às vezes, dá um dom para você, e olha que dom é uma coisa que nem todo mundo recebe de forma tão clara. Tem gente que demora anos servindo ao Senhor para receber um dom. De forma clara, todos conseguem identificar. Um dom de profecia, o dom da cura. Um dom. O dom de cantar, o dom de liderar, o dom de pregar. Dom de operar milagres. Mas tem gente que, mesmo sendo um desses poucos que recebe um dom tão especial, não valoriza o dom que tem. Tem o dom de pregar e acha que o da profecia é melhor. Por quê? Porque o tempo todo nós somos expostos, não só por causa desse mundo online que vivemos, mas por causa do crescimento, do avanço da comunicação no mundo, de como as pessoas se portam, de como as pessoas já não se importam em pousar algo que elas não são, ou seja, ser um personagem o tempo todo. Só que o problema das pessoas que são personagens é que elas botam um modelo que não é real e você fica se comparando com algo que não existe. Mas tem gente que não valoriza o que tem, não por comparação. Tem gente que não valoriza o que tem e o que Deus entregou, porque não sabe o quanto isso é importante para o teu sentido de vida, para o cumprimento da tua missão na terra. Não sabe o quanto isso vale para a criação do teu futuro, do teu destino. Tem gente que não tem a mínima ideia de que Deus é tão perfeito que tudo que você precisa, inclusive as dores que você passou, Ele já te entregou para formar o teu eu de hoje e para programar o teu futuro de amanhã. Tudo que você precisa. Por exemplo, tem gente que fala assim, Tiago, eu queria tanto palestrar, eu queria tanto pregar, mas eu tenho medo de falar em público, eu não falo bem, eu gaguejo, eu tenho vários problemas. Tem duas coisas para a gente pensar aqui. Ou Deus quer que você se esforce muito para passar por cima dessa limitação, ou pregar não é para você, é um dos dois. E às vezes você tem algo que a pessoa que prega não tem, mas você não quer valorizar isso que você tem, porque você acha que pregar é melhor do que o que você tem. Mas isso serve também para coisas materiais, isso serve para a família, gente que compara a família, a gente compara coisas materiais, eu tenho, você não tem, você faz, eu não faço, eu queria viajar como você viaja. Mas Deus, eu vou repetir, Ele só dá aquilo que você precisa para cumprir a tua missão na terra. Então, ao invés de você reclamar porque não tem, hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, você vai começar a valorizar o que tem. Porque com aquilo que você tem, Deus vai fazer um milagre acontecer. Você imagina se aquele menino que estava na multiplicação dos pães e peixes, quando visse a multidão e visse Jesus precisando, os discípulos precisando de algo para comer, alguém tem algo para comer e fala assim, puxa, vou nem falar que eu tenho, porque são 5.000 pessoas, né? Se eu fosse dono de pizzaria, eu mandava fazer um monte de pizza, mas não tenho nada, tadinho. Olha aqui, ó, que eu tenho um restinho de 5 pães e 2 peixinhos. Quem não valoriza o que tem na mão, por mais pouco que seja, perde a oportunidade de ser um canal de milagre. Perde a oportunidade de criar, de forjar o próprio futuro. É você e Deus que cria o teu futuro. Você não depende de ninguém, não depende de doação de ninguém, não depende que ninguém interceda por você, é você e Deus que cria o teu futuro. Então a gente é especialista em achar maravilhoso o que os outros têm e depreciar o que nós temos. Eu aprendi de uns anos para cá a supervalorizar o que Deus me deu.
A família é minha. Pode ter famílias mais bonitas, pode ter família mais rica, pode ter família mais espiritual, pode ter família o que for. Não quero saber, eu quero saber que é minha, eu amo, eu cuido e é a minha. Eu honro minha família, eu honro meus filhos. Pode ter gente com um carro melhor do que eu não quero saber. Aquele é o meu carro, é o que eu posso pagar. Aí quando a gente começa a não valorizar o que a gente tem, a gente começa a se meter em dívida que não pode, para comprar coisas e fazer coisas que é para agradar os outros, que nem agradar você porque você vai dormir cheio de dívida, vai dormir cheio de cobrança, cheio de preocupação. Então tem muita gente que recebe coisas divinas e perde por não valorizar. Aliás, a palavra desprezo, a palavra desprezo ou menosprezo aparece sempre na Bíblia como algo que você vai perder. Toda vez que uma pessoa desprezou ou menosprezou algo na Bíblia, ela perdeu isso. A esposa de Davi desprezou Davi em seu coração quando viu dançando, entrando com a arca em Jerusalém. A Bíblia disse, e desde esse dia, ela nunca teve filhos. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi quando viu, falou, esse é o que vai lutar contra mim? Eu sou algum cão para ele vir lutar comigo com paus? Desprezou e perdeu. A Bíblia diz, não menospreze os pequenos começos. Ou seja, desprezo e menosprezo não é para estar no vocabulário de alguém que se diz crente. Não é para estar na tua vida. O que Deus te entregou, o que Deus confiou na tua mão, não é para você menosprezar nem desprezar. É para você começar a valorizar. Aliás, você só faz crescer aquilo que você valoriza. Tudo que você despreza, você perde. Mas o que você valoriza, expande. Então, o pouco que você tem, o donzinho pequeno que você tem, que você gostaria até de ter outro, mas o que você tem, começa a valorizar para ver onde Deus te bota com esse dom. E tem algo muito interessante na passagem que eu vou ler hoje. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a Bíblia em Juízes. Capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Versículo 28. Olha o que diz, 16, 28 de Juízes. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, eu peço-te que te lembres de mim e me dê força apenas mais uma vez. Vou repetir isso. E me dê força apenas mais uma vez, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que eles arrancaram. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com toda a força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara durante toda a sua vida. Vou te explicar quem foi Sansão. Um menino especial, que quando nasceu, os pais o consagraram ao Senhor, como nazireu, alguém que seria separado para Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Sansão tinha um título mais importante de Israel naquela época, que era juiz. Fora isso, fora ele ter os pais por perto, imagina, nem todo mundo tem a oportunidade de ter pai e mãe por perto o tempo todo, protegendo, guardando, dando direção profética. Muitos daqui nem cresceram com pai, mas Sansão teve pai e mãe dando direção profética, dando proteção, ungindo, protegendo. Que privilégio! Mais do que isso, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão.
Mais do que ter um título que era o mais importante da época, juiz, ele ainda tinha uma força, que a Bíblia diz que ninguém possuía igual. Sansão era tão forte que ele conseguia rasgar um leão numa só abraçada. Você imagina, se a gente vê um leão, a gente sai correndo. Sansão, com um só golpe, partia no meio. Um homem fora do comum, um homem extraordinário, um homem com grande chamado, um homem respeitado em Israel, um homem que Deus usava, um homem que tinha tudo para dar certo, mas acabou se suicidando. Acabou tirando a própria vida, porque ele decidiu pisar em cima do que Deus deu para ele. Ele decidiu menosprezar a força que tinha. Qual é a prova disso? Ele brincou o tempo todo. Presta atenção, não é que ele não valorizou, não, é pior do que isso, ele zombou da força que tinha. Ele podendo escolher qualquer mulher em Israel, porque é costume em Israel que os homens escolham mulheres dentre os filhos de Israel. É uma proibição entre os judeus até hoje escolher mulheres de outro reino. Sabe onde é que ele foi? Nos filisteus. Ele foi no povo inimigo. É quando aquilo que Deus te deu te deixa tão orgulhoso que você acha que pode quebrar as regras divinas. Ele falou, vou no povo inimigo. E mandou os pais escolherem aquela mulher e acabou. Sendo juiz em Israel, sendo um homem que o Espírito do Senhor se apoderava dele, deitava com as prostitutas. Ele zombava do que Deus entregou para ele. Ele pisava no título, na família, no dom, na força que Deus deu para ele. E tudo que você despreza, você perde. Está reclamando do seu carro? Imagina a sua vida sem ele. Está reclamando do seu casamento? Cuidado, hein? Está reclamando disso? Meu emprego, que... Então, imagina sem o teu salário como você estaria hoje. Porque, como diz o dito popular, tudo que está ruim pode piorar. Não abra a tua boca para você mesmo piorar a tua vida. Sansão estragou a vida dele sozinho. Ele não precisou nem do diabo. Porque tem gente que é tão falto de inteligência que não precisa nem de Satanás para atrapalhar. Ele mesmo começou a flertar com uma mulher chamada Dalila e começou a brincar com os segredos de Deus. Jamais brinque com os segredos de Deus. Cada ser humano que está aqui hoje recebeu um código divino, que desde quando você saiu do ventre da tua mãe está dentro de você. E quando você descobre o que é isso, eu sei qual é o meu, você vai saber qual é o teu, você não pode negociar, você não pode zombar, você não pode brincar com isso. Porque se Deus te deu, é para um propósito eterno. E você precisa proteger e valorizar o que Deus te entregou. Sansão não, ele brincava e falou assim, Dalila, se você fizer tal coisa, eu conto como é que eu sou tão forte. E ele ficava brincando, falando coisas que eram mentira, para se pôr à prova. Mas uma vez, ela fez um carinho diferente nele, seduziu de forma diferente, e ele acabou falando a verdade. Porque, como diz também um dito popular, quem muito brinca com fogo acaba se queimando. Isso aí. E um dia ele, sem querer, falou a verdade. Se passarem navalha na minha cabeça, eu perco toda a minha força, porque a Bíblia diz que a força, esse poder que Deus deu a Sansão estava concentrado em seus cabelos, e ele foi consagrado quando nasceu para ser nazireu. Nazireu não tomava vinho e não cortava cabelo. No outro dia de manhã, a armadilha estava feita. Prenderam o homem mais forte do mundo. E a primeira coisa que fizeram, arrancaram os olhos dele. Porque quando você perde o que Deus te deu, a primeira coisa que vai embora é a tua visão. Você já não consegue enxergar mais nada, você já não consegue enxergar futuro, você já não consegue projetar mais nada, e você começa a entrar num processo de zombaria. O que você zombou do que Deus te deu, agora os homens vão zombar de você. A Bíblia diz, alguns versículos antes daqui,
no 16:23, que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem sacrifício ao deus Dagom, para se alegrarem e diziam: nosso Deus, o Deus Dagom, estavam glorificando o falso Deus, o nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. Ou seja, Sansão não só prejudicou ele não, agora está zombando o nome de Deus, porque Dagom está sendo glorificado, porque o homem mais forte do mundo caiu na mão deles. Sucedeu que, alegrando-se-lhe os corações, chamaram Sansão para brincar diante deles. Sansão virou bobo da corte. Sansão virou bobo da corte. O juiz de Israel, o homem na qual o Senhor se apoderou dele, o homem mais forte do mundo, agora é bobo da corte, cego e bobo da corte. O pessoal ficava empurrando ele, dando tapa. Sansão! E chamaram Sansão do cárcere, e Sansão ficou brincando diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então Sansão disse ao moço que tinha pela mão, ou seja, como ele já estava cego, alguém o guiava pela mão: guia-me, para que eu apalpe as colunas que sustentam a casa. Eu preciso descansar em uma delas. Sansão começou a criar uma estratégia. Vivendo o período mais vergonhoso da sua história, passando a humilhação mais profunda da sua existência, ele começa a pensar: a única forma de eu acabar com essa humilhação é implorando a Deus que Ele somente mais uma vez, só mais uma vez, me dê força, porque eu pego essa coluna, derrubo esse palácio e mato todo mundo. Eu vou junto, mas levo todo mundo comigo. E a Bíblia diz, conforme o primeiro versículo que nós lemos, que ele coloca a mão e fala: Deus, somente mais uma vez me dá força. Sabe o que ele falou em outras palavras? Somente mais uma vez, eu estou te implorando, me dá o que eu sempre tive de graça e nunca valorizei. Ele está implorando para ter o que ele sempre teve e não usou. Ele está implorando só mais uma vez: me dá o que eu tinha todo dia, pela graça de Deus, não me importava. A ponto de brincar com isso, a ponto de zombar disso, a ponto de caçoar dos segredos de Deus. E Deus, como é infinito em sua misericórdia, concedeu a Sansão mais um dia de força. E a Bíblia diz que no último dia da sua vida ele cumpriu o seu propósito. Para quem não conhece todo o livro de Juízes, a Bíblia diz que o propósito, a missão de Sansão era livrar Israel da mão dos filisteus. E no dia da sua morte, pena que trágica, ele matou mais homens filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, no último dia da sua vida ele cumpriu o seu propósito. Pronto, acabei com todo mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o destino que Deus traçou para você é imutável. A trajetória que você escolhe. Como vai ser? Se vai sofrer? Se não vai? Se vai ganhar dinheiro? Se vai ficar pobre? Se vai ser cego sendo zombado? Ou se vai ser governando? Aí é com você. Mas o que Deus falou a seu respeito vai se cumprir. Sansão, do jeito que estava, cumpriu o seu propósito. Sansão, do jeito que estava, fez exatamente o que Deus previu. A pergunta é: como você quer cumprir o propósito que Deus colocou na tua vida? Porque junto com todo o propósito ele coloca a ferramenta. Com o propósito de Sansão ele colocou ferramenta, colocou título de juiz, colocou força, e ainda assim ele preferiu zombar, ele preferiu desvalorizar, ele preferiu brincar com o que Deus tinha confiado a ele. Desde pequeno eu falo em público, e falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Depois do medo da morte, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Quando eu percebi que eu tinha naturalidade, desde os 5 anos, para falar em público, e muita gente desmaia se vier falar em público, eu falei: Deus vai me usar nisso, não é possível. E eu comecei a ficar atento a tudo que Deus tinha me dado. Deus me deu o dom de falar em público, Deus me deu o dom de entender a palavra de uma forma mais fácil. Eu entendo, eu leio a Bíblia, eu consigo entender coisas rápido, isso é um dom, não é inteligência. Isso é um dom. E aí eu comecei a entender: opa, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. E com aquilo que Deus me deu, eu nunca brinquei.
Eu estou vindo de uma sequência de viagens que eu acho que nunca na minha vida eu viajei tanto, eu nunca trabalhei tanto. Amanhã eu começo, meu método 10 são 3 dias, manhã, tarde e noite, dando aula. Hoje seria minha única noite livre. O pastor Jairo me ligou e falou: Pastor Tiago, eu preciso que você pregue na igreja. E eu nunca na minha vida, e peço a Deus pela sua misericórdia que me leve assim até o fim, eu nunca desprezei o dom que Ele me deu. Se eu estou vivo, se eu estou respirando, eu vou e faço. Eu falei: eu vou. Porque eu não quero terminar como Sansão. Eu não quero pisar no que Deus me confiou. Se Deus me confiou, eu vou usar. Fala para o irmão que está ao seu lado: se Deus te deu, usa. Não despreza, não. Não compara com os outros, não. Usa! Sabe que é difícil a gente usar o que Deus nos deu? Porque a gente sabe de onde saiu e o passado insiste em pesar e condenar. Sabe que a gente tem dificuldade de usar o que Deus nos deu? Porque você sabe qual é a tua capacidade. As pessoas que não conhecem a tua capacidade acham que você pode ir além. Você se conhece e fala: eu não consigo. E o medo te freia. Ou seja, você confia mais no teu medo do que na palavra que saiu da boca de Deus sobre a tua vida. Uma das primeiras vezes que eu preguei em público, assim, para um grande público, eu ainda não era pregador, me surgiu uma oportunidade para pregar. Eu lembro que eu fiquei inseguro porque eu não preparei uma mensagem, eu não tinha sido convidado para pregar, surgiu uma oportunidade. E eu falei assim: eu estou com medo, pensei. Eu falei comigo mesmo. Mas aí, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu falei: bom, eu vou lá. Porque se eu passar vergonha, já é a desculpa que eu tenho para falar: viu, Deus, não deu certo. Aí eu já saio fora. Mas você tem que ter coragem para fazer isso, de se expor à vergonha caso não seja de Deus. E eu falei: Deus, eu não estou preparado, eu não preparei mensagem, mas você sempre disse que ia me usar nisso. Então usa, porque você vê que eu não tenho capacidade de fazer. Subi. Falei 19 minutos. E foi essa pregação que soprou meu nome no Brasil. Com medo ou sem medo, faz. Com medo ou sem medo, usa o que Deus te deu. Com dinheiro ou sem dinheiro, faz. Faz isso que eu estou te falando. Se é de Deus, se Deus colocou isso em mim, eu vou fazer. Se der errado, eu paro logo. Pronto, entendi errado. Mas eu duvido dar errado. Com Deus não tem como dar errado. Você só precisa fazer. Você só precisa usar o que Deus confiou em você. Se você não usar, os filisteus vêm e roubam. Os filisteus roubaram a força de Sansão, porque levaram os seus cabelos. E eles souberam onde estava o segredo, porque o próprio Sansão se meteu nesse problema. O que é impressionante na história de Sansão é que não teve diabo. Não teve um Satanás: eu vou botar um negocinho na cabeça de Sansão. Tem ser humano que se autodestrói mesmo. Satanás não tem nenhum trabalho com ele. Mas nessa noite eu vim aqui porque a tua história vai mudar. O rumo da tua caminhada na terra vai mudar. O que Deus confiou em você, seja pequeno, médio ou grande, será usado a partir de hoje e vai multiplicar. Porque tudo que Deus te deu e você usa, multiplica. Então fui a primeira vez que preguei. Quando eu desci nesse dia, eu tinha 70 convites para pregar. Eu não tinha convite nenhum na vida. Quando eu desci nesse dia, eu tinha 70. Porque tudo que você usa, multiplica. Você tem que começar a deixar a vergonha de lado, timidez de lado, até porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, a covardia de lado, o medo de lado, a comparação de lado e começar a fazer aquilo que você sabe que Deus te entregou. Você faz coisas que ninguém faz, foi Deus que colocou aí, meu irmão. Não tem nada em nós que venha de nós mesmos. Se você faz algo muito bom, que ninguém faz parecido, você sabe que é diferente por causa disso?
Usa. Deus te colocou numa posição que era impossível para alguém da tua família, alguém do teu bairro chegar e você chegou. Usa, tem alguma coisa de Deus aí, hein? E quando você começa a usar, você não brinque com fogo. Você sabe onde é que Sansão começou a errar? Quando ele começou a quebrar umas regras divinas. Eram regras culturais até. Não tome esposa de outros povos. Ele foi lá e tomou. Por quê? Porque todo orgulhoso, toda orgulhosa vai quebrar a regra divina. E quando quebra, começa a brincar com fogo. E o que muito brinca acaba queimado. A Bíblia diz que o homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta mais. Toda vez que você vê uma pessoa que caiu e nunca mais se levantou, eu te dou essa certeza bíblica, não foi a primeira vez que ele fez. Porque a pessoa foi muitas vezes repreendida por Deus para cair e nunca mais se levantar. Mas continuou brincando. Mas continuou desvalorizando, porque quando você brinca com fogo, quando se trata de coisas espirituais, você está desvalorizando, por exemplo, o perdão dos seus pecados que Jesus te deu, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz pela tua salvação, você está pisando no dom e no talento que Ele te deu para cumprir o teu propósito na terra, você está desvalorizando a igreja de Cristo, os teus pastores que investem em você. Então você está pisando em muitas coisas ao mesmo tempo. Não é tempo mais de nós desmerecermos o que Deus nos entregou. Hoje você pode, para quem me acompanha nas redes sociais, você pode acompanhar a gente fazendo grandes coisas. 10 mil pessoas no Ibirapuera, na Conferência de Destino, e as mentorias lotadas, isso, aquilo. Mas tem gente aqui, olhando, está aqui comigo desde o início, e muita gente está aqui. Eu dava aula para 15 pessoas. Deus me deu o dom, não foi falar para a multidão, não. Deus me deu o dom para falar com pessoas. Eu comecei com 10, comecei com 15. Só que eu não parava, eu não tinha medo, eu não tinha mais vergonha. Eu falei, eu vou fazer o que Deus me deu. Porque quem é fiel no pouco, Deus é quem coloca sobre o muito. É Deus quem vai te colocar sobre o muito. É Deus quem vai te colocar sobre... Não é o teu braço, não é a tua força, é o próprio dom que Ele já colocou em você. O próprio Deus vai te colocar sobre o muito. Por isso, não despreze os pequenos começos. Não menospreze o dom que Ele colocou em você. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom que foi posto em ti mediante a imposição das minhas mãos. Se teu dom, se a ferramenta que Deus colocou em você está meio sonolenta, essa noite é uma noite de avivamento, porque nada do que Deus colocou em você será perdido. Nada do que Deus colocou em você será perdido. Nada. É lógico que por um tempo você faz coisas que não queria. Tiago, eu estou no emprego que eu não queria. Tiago, eu estou numa função que não tem nada a ver. Deus sempre vai colocar a gente em lugares que parece que não tem nada a ver para nos treinar para o futuro. José não tinha nada a ver com a prisão, mas ali ele conheceu as pessoas que apresentaram ele para Faraó. Davi não tinha nada a ver com um pasto de ovelhas, mas ali ele treinou Davi para ser o pastor de Israel. Não existe coincidência no reino de Deus. Tudo é destino profético. Ele programou cada dia da tua vida. Ele programou a família que tu nasceu. Ele programou as dores que você passou para te fortalecer. Ele programou as coisas boas, os ensinos, a instrução que você recebeu. Ele programou todas as coisas e agora está na hora de você começar a usar. Usar a experiência que Ele te deu. Usar o dom que Ele te deu. Usar as ferramentas que Ele te deu. Usar o talento que Ele te deu. Porque quem não usa, está desprezando. Quer ver? Experimenta eu te dar um presente e nunca te ver usando. Eu vou achar, ele está desprezando o meu presente. Isso acontece direto comigo. A pessoa me dá uma calça, a pessoa aqui é da igreja, chega e me dá uma calça. Passa um domingo, eu não venho com a calça. No terceiro domingo, pastor, o senhor não gostou da calça, não? Falei, gostei, irmão, mas é que é de moletom, não dá para vir para a igreja. O cara queria que eu viesse de terno por cima e moletom por baixo.
Porque quando você não usa o que a pessoa te deu, você está desprezando, pelo menos parece que está. Sim ou não? Imagina Deus, na sua infinita misericórdia, falar: eu sei o que você precisa. Você precisa desse dom para cumprir o teu propósito. Você precisa dessa família. Você precisa dessa história de vida. Você precisa desse emprego. É por um tempo, mas é o que você precisa para entender o próximo passo. E aí você despreza o que Deus te deu. Eu odeio esse carro, eu odeio esse homem, eu odeio esse trabalho, eu odeio São Paulo, eu odeio o Brasil, eu era para morar em outra fora. Ah, era para morar fora? Então Deus errou. Era para ter te feito nascer no Japão, te fez nascer no Brasil. Deus não entende de destino, quem entende é você. Nada na tua vida aconteceu por acaso, tudo estava programado. Nós precisamos somente nos submeter debaixo da poderosa mão de Deus, porque no devido tempo Ele é quem vai nos exaltar. Ele é quem vai nos levantar. Sansão termina a sua missão derrubando aquela casa e matando todo mundo. Curiosamente, aparentemente terminou mal, tirando a própria vida e de uma forma terrível, cego, sendo zombado, mas curiosamente, em Hebreus 11, ele aparece na lista dos heróis da fé. Porque o herói da fé não é quem fez tudo certo na vida, é quem morreu cumprindo o seu propósito. Abraão morreu cumprindo o propósito, José morreu cumprindo o propósito, Davi morreu cumprindo o propósito, Josué morreu cumprindo o propósito. Quem morre cumprindo o seu propósito na terra entra na lista de heróis e heroínas. O que Deus tem para você é muito mais do que um emprego melhor, é entrar na lista de heróis. O que Deus tem para você é muito mais do que casar bem, que é maravilhoso, mas é fazer história enquanto você está passando nessa terra. Mas para isso, você precisa valorizar o que Ele já te entregou. Deus nunca vai te dar mais se você não valoriza o que tem. Quem é pai e mãe aqui? Quem tem filho vai entender bem isso aqui. Você tem coragem de dar um brinquedo novo para o seu filho, sabendo que ele só quebra os brinquedos que você dá? Você dá o carrinho, ele destrói. Pai, me dá outro, você vai dar? Pô, desculpa, tem que ser uma pessoa completamente fora da realidade para fazer um negócio desse. Isso é uma maldade emocional com o seu filho. Você não está treinando ele. Porque uma pessoa que não usa, ou que quebra, ou que não trata bem o que já ganhou, o pai não se sente bem em dar mais. Como é que você está pedindo mais a Deus se você não usa e valoriza o que já tem? Dê um exemplo nas pequenas coisas. Você tem um carro, pode ser mais velho do que você gostaria, mas limpa o carro, deixa ele sempre bem cuidado. Você tem uma família, proteja a sua família, valoriza a sua família. Não é do jeito que eu queria. Conversa com todo mundo aqui, todo mundo vai ter uma reclamação também. Aqui no Instagram a gente não posta as coisas ruins, é só coisa boa que a gente posta. Aí você acha que a vida de todo mundo está uma maravilha. Está todo mundo dodói, todo mundo precisando de ajuda, todo mundo precisando de Jesus. Tira os olhos dos outros e coloca os olhos aqui dentro, no que Deus já depositou em você. Para você ver o que vai acontecer nos próximos dias. 2022 não vai terminar sem Deus liberar sobre você tudo aquilo que é teu. E o que é teu, ninguém toca, ninguém toma. Mas o que não é teu, não adianta você lutar muito, não vai vir para você. Por isso, submeta-se à vontade de Deus. Valorize o que Ele entregou para você. Seja fiel no pouco e se prepare para viver o extraordinário de Deus. Quem recebe essa palavra fica de pé. Está chegando um novo tempo. Um tempo em que a gente vai começar a ter resultado. Um tempo que a gente vai começar a provar Deus de perto. Chega de provar Deus de longe. A gente vai começar a provar Deus de perto, mas para isso, você precisa começar a usar o que Ele colocou em você. Quem é que sabe que recebeu um dom divino? Dom da cura, dom de libertação, dom de intercessão, dom de profecia, dom de pregar, dom da música, um dom divino. Abaixa. Quem é que sabe que recebeu um dom divino, mas não usa? Ok. Então comece a usar a partir de hoje. Se é profetizar, profetiza. Se é pregar, prega. Ninguém me chama para pregar. Liga uma live no teu Instagram com 3 pessoas e começa.
Deus não te chamou para pregar para a multidão, Ele te chamou para pregar, lembra disso. A multidão vai acrescentar com a tua insistência, vai acrescentar com a tua habilidade, com a tua constância. Quem aqui sabe que faz algo diferente? Não é um dom, mas algo diferente você faz. Uma habilidade de falar em público, sei lá, você coloca a mão no artesanato, só você faz daquele jeito. Você tem uma habilidade diferente. Você reconhece que isso é uma coisa diferente em você. Olha quanta gente usa. Quem aqui vive uma vida hoje muito melhor do que o histórico familiar? Teus pais, teus avós, a sua vida é totalmente diferente. Usa isso. Se Deus mudou essa tua história, se Deus mudou a tua história, é porque Ele quer que você use essa experiência para ajudar muita gente. Porque tem muita gente repetindo a história e os erros dos pais e dos avós. Você pode dar o exemplo, pelo que está acontecendo na tua vida, que não precisa ser assim. Deus te deu o dom de falar, fala. Deus te entregou um segredo, não conta. Não conta. Não brinca com fogo. Seja fiel no pouco e prepare-se para o que Deus vai fazer nos próximos dias. Pai, eu abençoo a igreja. Declaro a paz, a graça, a prosperidade do céu. O que só tem no céu, passa agora para o teu povo aqui na terra. Pedimos agora que a revelação do alto, que a sabedoria divina, que a mente de Deus invada a mente do teu povo, da segurança, da proteção, da paz que excede todo entendimento, da força e a coragem que eles precisam para cumprir o propósito deles na terra, para usar o dom, para usar a habilidade que Deus colocou na vida de cada um. Nós declaramos isso no nome de Jesus Cristo, e quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força.